Vou colocar para gravar aqui. Se vocês quiserem ligar a câmera ou não ligar também, fiquem à vontade. Mas vamos interagindo, tá? Vamos conversando. Isso aqui é um bate-papo e quanto mais a gente trocar experiência, melhor. Não tem dúvida besta. Qualquer dúvida é bem-vinda para a gente passar dessa fase, né? Então, se o intuito da turma é aperfeiçoamento técnico, não podem ficar lacunas. Então, a gente tem que evoluir juntos no mesmo raciocínio, beleza? Pessoal, então estamos trabalhando com .NET 6, a última versão do .NET, tá? E aí, nós vamos criar projeto Web API. Então, ASP.NET Core Web API, tá? Vocês vão notar que ele é C#, ele tem todas as plataformas aqui embaixo, porque ele é Core, ele é multiplataforma. Quem ainda não criou, vai ficar de tarefa criar esses projetos aí para praticar, tá? E aí vai ter sempre atividade de uma semana para outra. E a gente vai andar na mesma pegada, no mesmo ritmo, tá? Então, aqui, vou chamar de aula 1. Eu vou chamar, criar turma H. Gostei desse termo, turma hard. Aqui a gente vai começar falando que não tem autenticação, tá? Então vai criar um projeto enxuto e ele vai ser .NET 6. Não precisa ir fazendo junto, vai acompanhando, depois vai estar gravado, se precisar voltar, vocês veem, se tiver de dificuldade para poder sanar. Então, criando o projeto. Bom, legal. A tendência é que a aula de hoje seja o que a maioria de vocês já sabem, tá? Então ela vai ser um pouco repetitiva, mas para a gente poder dar start, a gente vai utilizar o mesmo projeto nas próximas aulas. Então ele vai ser uma continuidade, tá? É o mesmo projeto que a gente vai levar, vai quebrar em camadas para aplicar o DDD, vai aplicar e dar exemplos de Solid, vai falar de código limpo, vai hospedar, e assim por diante. Se precisar consumir, a gente vai consumir também. Então, esse repositório eu vou deixar ele público no GitHub. Vou adicionar vocês como membros, colaboradores. E aí a gente vai trabalhar juntos nele, inclusive, tá? Bom, mas aí para a gente partir do zero aqui, temos aqui a nossa solution, como todo projeto criado pelo Visual Studio, e ele tem aqui um projeto Web API, tá? O projeto Web API, ele não tem interface de front-end, mas o projeto criado no Visual Studio, que é uma mãe para a gente, ele já traz configurado o Swagger, tá? Então, quando a gente rodar, a gente vai conseguir interagir com o Swagger e já testar os nossos endpoints, tá? Antes de explicar a estrutura básica dele aqui, eu vou colocar para rodar, para buildar, ver se está ok, e para a gente ver o que ele traz de base de Swagger para a gente. Beleza? Bom, então essa é a carinha do Swagger, caso alguém ainda não conheça. Ele tem o intuito de documentar as APIs, os endpoints, então quais são as chamadas que esse back-end está esperando, quais tipos de dado você vai passar, quais tipos de dado você vai receber. Então aqui embaixo ele tem um esquema, ou seja, para esse endpoint de Weather Forecast, ele tem a model com o que ele espera que você passa para o back-end, né? No caso aqui ele só tem um get, então ele vai retornar uma lista de Weather Forecast, tá? No esquema aqui de baixo que está definido. Então, o date, que é um date time, a temperatura aqui quente, sumário aqui que é string. Beleza? Então essa é a carinha dele. Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Por que é legal que isso fique claro de começo já. Então a gente está falando que a gente tem um projeto back-end, tá? Ele é um projeto que fica do lado do servidor. Então
A gente sempre falando de back-end, porque back-end é o lado server, data center, protegido, câmera, ar-condicionado, blá, 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 né? Na maioria das vezes. E o outro lado você tem cliente. Quem que é cliente? Todo mundo que é lá do cliente, que o usuário interage na ponta. Então, é o browser, é o navegador, é o celular, é um smartwatch, smart qualquer coisa que está do lado de cá, tá? Na ponta que a gente interage. Então, isso é o client server, é a base do funcionamento da internet. E aqui a gente está falando de um projeto que é só back-end, tá? Ele vai estar lá no servidor. Então, o que a gente está vendo aqui é uma interface apenas que a gente vai chamar esses endpoints. Então, enquanto a gente está rodando aqui em ambiente local, o próprio Visual Studio hospeda para a gente local, né, no IS Express, para que a gente possa ter acesso, tá? Então, é isso que tem que ficar claro. A gente não é uma aplicação web, né, que a gente teria tela, interação, que a gente receberia os dados para passar para o nosso back-end, tá? Então, aqui a gente está falando de um lado que vai receber através de URL e de dados. E aí, onde vem uma definição desse tipo de API, chama REST, tá? Então, são APIs que são trabalhadas para se comunicar em JSON, tá? JSON, que é esse formatinho aqui, vocês já conhecem, que vem com colchetes, as chaves e chave e valor aqui, utilizando aspas e 2 pontos, beleza? Isso fica claro para vocês, certo? API, servidor, lado server, no data center, bonitinho, hospedado, e quem que vai chamar lá na ponta não importa para gente nesse momento, pode ser qualquer cliente, tá? Isso aqui vai poder ser chamado no aplicativo, no navegador, no celular, no micro-ondas, numa geladeira, não importa onde, desde que ele consuma e se comunique em JSON. Fez sentido isso? Sim, sim. Eu gosto de pensar que é como se você terceirizasse o código, né? Você pode chamar essa função aí, tipo, esse get num aplicativo, né? Num serviço web, no desktop, uma vez só, né? Você precisa refazer ele 3 vezes. Você pega só o endpoint. Não sei, posso Isso. estar delirando alguma Não, coisa é isso, assim? não, é isso, exatamente, porque a sua API, uma vez escrita, ela vai ficar disponível. Aí você que vai decidir se essa é uma API, que ela é pública, de repente, e você libera para o pessoal ter acesso, ou se ela é privada, ou ela pode ser compartilhada, então ela não é pública, mas você dá acesso para quem você quer, ou é só a sua aplicação internamente que consome essa API, tá? Então, exemplos, uma API pública, API de CEP do Correios. Qualquer um pode pegar, utilizar, chamar na sua aplicação, tá? Vai lá, ver como é que funciona, qual é o esquema que ele espera, o que ele devolve, e você consome. Uma API compartilhada, exemplo, Open Finance. Então, você tem a comunicação entre os bancos, tá? Cada banco libera a sua API e os respectivos bancos vão se comunicando entre si para transmitir os dados dos usuários. Então, é uma API, obviamente, que é privada, vamos dizer assim, né? Que as pessoas, em geral, não têm acesso, porque precisa ser um banco e precisa estar homologado, atender diversos requisitos de segurança e blá, blá, blá. E você pode ter uma API totalmente privada, que é uma API sua. Então, você tem o desenvolvimento da sua API que você usa no seu aplicativo, por exemplo. Ninguém conhece externamente. Você tem a sua API, a sua aplicação, pode ser um mobile, por exemplo, pode ser um smart, qualquer coisa, consome essa API. Beleza? Bom, vocês sabem que teoria não é comigo, a gente gosta muito da prática, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas teóricas, vão perguntando aí, ou conceituais, que a gente vai tentando elucidar. Bom, o que nós vamos fazer aqui hoje? Então, a ideia é a gente criar um projeto usando um padrão arquitetural que é o DDD, tá? Para quem já vem comigo das outras turmas, vai ficar mais tranquilo. Acredito que para o Glaucio também seja, só talvez para o Alberto fique um pouco obscuro no começo, mas é o que eu sempre falo, vai ir clareando, tá bom? Então, a ideia dessa turma aqui é ir no ritmo rápido, tá? E aí, se vocês, por favor, tiver dúvida, pergunta, a gente vai responder. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai criar uma web API para algo relacionado a uma escola, por exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Hoje eu vou implementar um dos CRUDs, por exemplo. Cada um de vocês vai implementar nesse mesmo projeto um CRUD para complementar. Depois a gente vê lá na frente como que a gente consome e para quê. Beleza? Então, eu vou criar aqui um controller e vou começar com... Deixa eu ver...
Vou começar com o professor, tá? Então vamos fazer o CRUDzinho de professor. A classe que eu criei, muito legal. De novo, botão direito controllers, add, controller. Aqui do lado, API. Aí, API controller empty. Ou seja, vazio, tá? Aqui nós teremos professor controller. Controller de professor. Legal. Então, na estrutura que a gente tem aqui, ele herda sempre de um controller base, tá? Que é o controller mais enxuto para a utilização de Web API. Aqui ele traz para a gente uma rota. Então, por padrão, desenvolvimento de API, no geral, a gente coloca o nomezinho aqui, API, que vai ficar depois do nosso host, né, do nosso domínio, barra controller, que vai ser a nossa API, e aqui dentro a gente vai ter os endpoints, tá? A API controller decora esse data annotation para dizer que esse cara é um controller de Web API. De resto, aqui nós temos algumas pastas, tá, na nossa estrutura, que vocês também já conhecem. Então, aqui a gente tem a parte de dependências, são pacotes aí que a gente vai adicionar, tanto pelo NuGet ou de fora, tá? Frameworks, utilitários e afins. Temos aqui properties, arquivo launch setting JSON, que a gente configura coisas importantes, como porta, se vai ser SSL ou não, configuração de perfil de desenvolvimento, coisas que a gente vai ver já já. appsettings.json, aqui são configurações que a gente pega, mas que a gente utiliza dentro da própria aplicação para algum propósito, mas que faça sentido ficar separado em um arquivo de fácil acesso, alteração e centralizado. Muito comum, por exemplo, connection string, fica aqui e a gente acessa ela de dentro da aplicação. Chaves de repente, APIs que a gente trabalha. Então, sei lá, eu tenho uma conexão com o Google Maps e eu salvo aqui, de repente, a minha API key, tá? Coisas desse sentido. Tem o program.cs, que é onde a minha aplicação, de fato, é construída, tá? Então, aqui, eu tenho um projeto web, ele é compilado, ele tem uma saída de DLLs lá na frente quando a gente for hospedar, mas para dentro da aplicação, como um código aqui escrito, né, antes de ser compilado, ela precisa partir de um start. O start dela, nesse caso de um projeto Web API.NET 6, é esse arquivinho program.cs, de um builder, que é construído, configurado, e depois ele põe para rodar. É basicamente essa a ideia. Algumas particularidades de cada um desses métodos aqui, a gente vai passar por algum deles nessas 10 aulas, tá? O que tem de importante aqui de cara? Bom, aqui de cara a gente vê que ele tem um if para tratar se é desenvolvimento ou não, para exibir o Swagger, tá? Então, quando a gente publicar isso e hospedar, não vai ter acesso ao Swagger, a menos que a gente libere. O que mais? Aqui ele obriga a utilizar HTTPS, então ele não vai ficar HTTP. Por consequência, quando a gente hospedar, a gente tem que configurar o nosso certificado. Ele diz que vai utilizar a autorização, authorization, né, nesse projeto. Aqui ele faz um map de controllers e dá um run, tá? Nada de muito importante para vocês se preocuparem nesse momento. Bom, dito isso, voltando aqui para o nosso professor controller, a gente vai implementar o nosso CRUDzinho básico aqui a princípio, tá? Então, de cara, o que eu preciso ter? Eu preciso ter aqui ações, né? Os nossos endpoints. Então, eu vou ter o nosso insert, por exemplo. E eu vou ter aqui embaixo a nossa lista, que pode chamar getAll. E aí, quando a gente fala de Web API, a gente tem que lembrar que estamos trabalhando com os verbos HTTP, de comunicação. Então, eu tenho métodos get, eu tenho métodos post, delete, put, entre outros, tá? E aí a gente vai começar abordando algum deles. Então, aqui eu vou até deixar o insert para depois. Primeiro eu vou fazer um getAll, que é uma listagem. Então, se ele é um getAll, ele é um get. Fica claro para vocês quando eu falo get, que é a ação de ir no servidor, buscar dados e retornar para a aplicação. Faz sentido isso? Alguém tem alguma dificuldade com esse termo? Não, tranquilo.
Beleza? Então, como é que vai funcionar aqui no lado do nosso controller? Aqui eu já tenho a minha API e eu tenho a minha ação. Como que o .NET trabalha? Ele trabalha com o esquema de rotas, tá? Então, ele tem uma rota já pré-definida, que é o quê? Eu vou ter lá o meu host, então, um domínio www.mike.com.br /, aí ele vai ter o API, / o nome da minha API, que pode ser, por exemplo, nesse caso aqui, professor, e eu posso ter, quando for por default, os posts get e delete, por exemplo, ele já vai chamar, então, se eu chamar um getAll, mas que ele é get, eu não preciso passar um / getAll, eu só vou buscar ele como get, ele já vai bater aqui no getAll e vai me devolver. E eu posso ter também rotas, endpoints, que não são os default, mas que eu vou ter uma rota para ele específica. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, criar um método cadastrar nota, eu chamaria aqui mike.com.br/api /professor /cadastrar nota, por exemplo, tá? Então, eu vou criar uma model para a gente. E aí, como a gente vai trabalhar com DDD, eu já vou criar em um projeto à parte aqui, tá? Então, esse projeto aqui, primeiro, vai ser o nosso Web API. E eu já vou criar a nossa camadinha de domain aqui. Então, New Project. Class Library. Class Library selecionado. Vai ser nome do projeto, ponto domain, tá? Então, aula 1, turma... Inclusive, não vai ficar bom esse nome, né? A gente vai utilizar em mais de uma aula, mas beleza. Turma H, ponto domain. E já vou criar os outros também. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo. Então, aqui eu vou ter o meu application. Aqui eu vou ter o meu infra. E vou ter o domain. Peraí que eu vou explicar essa brincadeira, tá? Só criando aqui os projetos. Então, outro projeto, aula 1, turma H, ponto application. E um novo projeto. Aula 1, turma H, ponto info. Bom, por que tudo isso? Que é o principal intuito da aula de hoje, tá? Porque a gente vai desenvolver um projeto e quer que ele fique bem escrito, quer que a gente fique desacoplado, testável, a gente quer um monte de coisa, tá? Então, ele não pode ser criado à torta direita. Tá? Estamos falando aí de projetos corporativos, tá? Projetos para grandes negócios. Então, qual que é o intuito desse cara aqui? Desse cara eu digo DDD, tá? É criar um projeto responsável, vamos dizer assim, para a gente resumir, tá? Um projeto que eu não penso só no agora, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui, eu poderia fazer aqui no meu projeto Web API, funcionaria, ia ficar gigantesco, funciona, eu entrego e resolvo o meu dia de hoje, mas eu teria problema aí, anos de problema pela frente, tá? Então, para a gente trabalhar de forma responsável e correta, existem várias saídas por aí no mercado, tá? E aí uma delas é o padrão arquitetural DDD, que é o desenvolvimento voltado, direcionado ao domínio, que é o negócio da aplicação, tá? Então, o papelzinho desse projeto aqui, de domínio, é isso, centralizar o que eu tenho de negócio através de entidades, que são as tabelas no meu banco, que são entidades do meu negócio, que se relacionam entre si e definem o que é a cara, de fato, da minha solução, tá?
E aí, o que mais que eu faço aqui? Eu tenho uma camadinha aqui de infra, que é uma camada que vai trabalhar com banco de dados. É o que vai trabalhar a persistência dos dados. É o que vai no banco, vai fazer select, vai executar procedure, trigger, vai inserir, deletar, listar, enfim, tá? Relacionado apenas a banco de dados. E eu tenho aqui a minha camada mais alto nível aqui de application, que é onde de fato o meu back-end como um todo ele vai ser processado e orquestrado. Na camadinha de cima, eu tenho de fato os meus endpoints, né, o meu projeto de fato, que é o meu projeto de Web API, que ele vai ter um papel de receber os requests, validar e delegar para onde tem que ir cada coisa. Então, ele tem essa organização aqui de cima para baixo, vertical, na solução, justamente porque aqui em cima é mais alto nível e aqui embaixo é mais baixo nível, tá? O que eu quero dizer com mais alto nível? É tudo que está mais próximo do lado do usuário. Nesse caso, a gente não tem um front-end, que seria ainda mais alto nível. Então, nesse caso, já começa aqui no meu endpoint e vai descendo. A application é o que vai processar, de fato, o back-end, vai delegar, vai chamar serviços de terceiros, API de terceiros, vai escrever no banco, vai fazer um monte de coisa. E a parte de persistência aqui na infra e o domain, que é onde vai ficar modelado o nosso negócio, tá? As nossas entidades. Então, por que tudo isso? Porque eu começo a trabalhar com a responsabilidade separada. Vocês vão ver muito na carreira de vocês que bons projetos eles são desacoplados e coesos. Ou seja, por mais que eles falam da mesma coisa, eles ficam de forma separada para que cada partezinha faça sentido por si só e ela respeite a responsabilidade única para o que ela se propõe. Com base nisso, e por isso, a gente tem DDD, que é um dos exemplos, e a gente tem outros por aí no mercado, tá? Se der, é um dos itens lá que está lá na casinha do Se Sobrar Tempo, a gente traz outros exemplos apenas para efeito de comparação, tá? O DDD é um super utilizado e bem quisto no mercado, pelo menos falando por .NET. Não sei como que funciona aí nas outras linguagens. Bom, e aí tem alguns pontos positivos nisso, muito importantes, como, por exemplo, de ser testável, da facilidade de você conseguir testar. Por exemplo, se você vai analisar teste de unidade desse cenário, se você quiser testar uma application só, você vai lá e testa uma application. Você faz um teste naquele método que está dentro daquela classe, fica muito fácil de você entender. E é de fato como tem que ser um teste de unidade, como o nome já diz, é de uma unidade, da menor parte de um sistema, que é aquela funçãozinha ali. Então, ali você consegue testar e dizer que, de fato, é aquilo que você está testando. Se você quiser aplicar um teste de integração, facilita. Se você quiser testar, por exemplo, o seu banco de dados. Você simula o seu banco de dados, cria uma instância mocada, simulada, e você testa que está funcionando aquela ação de ir no banco, cadastrar, de listar, de excluir. É super possível também. Tá? Então, essa é uma dos principais pontos positivos. E existem outros aí de código bem escrito, de respeitar o Solid, de ser mais fácil de escalar, de dar manutenção e assim por diante. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom. Beleza. Na prática, isso aqui vai ser bem legal. Primeira vez é chato, segunda vez depois ali da 15ª em diante, vai ficando muito fluido, tá? Bom. E aí, se tratando de um sisteminha que vai ser algo relacionado para a escola, eu tenho aqui uma pastinha Entities, onde vai ficar as minhas entidades de negócio. E aí, nesse caso que eu vou fazer o CRUD de professor, eu vou ter uma classe